Revelado, o CEO implacável que encontrou a cura do seu coração em uma Cinderela Inspirada. Era uma manhã sombria em São Paulo, a chuva caía incessante, como se a cidade estivesse lavando suas mágoas. Ricardo, o renomeado CEO de 38 anos, encarava a tela do computador em seu luxuoso apartamento na Avenida Paulista. Ele se sentia afogado na pressão e nas expectativas. Após meses de trabalho intenso, o projeto que deveria ser seu grande triunfo falhou. Ele havia negligenciado os detalhes, a primeira falha em sua carreira implacável. O peso daquela derrota pesava mais que qualquer número em seus relatórios. A cidade, antes vibrante e cheia de vida, agora era apenas um reflexo de sua solidão. Ele se sentia como uma ilha em meio a uma multidão que nunca entendia ponto. No passado, seus pais sempre falavam que educação e muito trabalho traziam a realização. Ricardo havia seguido essa filosofia, mas o que ele realmente conquistou? Uma distância insuportável de sua única irmã, Lúcia, e daquele pai aposentado, que sempre o cobrava por não ter tempo para a família. Ele se afastava e a dor apertava seu peito como um nó. O corpo cansado e a mente confusa o empurraram para fora do prédio. A cada passo, gotas de chuva misturavam-se com suas lágrimas contidas. Ele buscava um refúgio, mas o que encontrou foi um evento comunitário em Paraisópolis. Ao chegar, a energia vibrante do lugar o envolveu, mas a realidade foi um choque. Ele viu sorrisos e esperanças em meio à luta diária. E foi ali que conheceu Ana. Ana, de 30 anos, ex-professora, tinha um brilho nos olhos que irradiava calor. Sua história tocou Ricardo. Apesar das dificuldades, ela dedicava sua vida a ajudar crianças carentes. Precisamos de oportunidades, dizia ela, com uma paixão que penetrava suas defesas. Cada palavra era como um bálsamo, mas também um chamado à ação. A verdade que ela revelava o desarmava, tornando tudo o que pensava sobre sucesso insignificante frente àquela realidade. A conexão era forte, como se o universo estivesse interligando suas trajetórias. Ricardo tentava ignorar os olhares julgadores e os comentários sussurrados ao redor. Um CEO perdido com uma mulher acima de sua classe. Ele sentia um turbilhão de emoções, culpa, vergonha e, surpreendentemente, uma vontade feroz de mudança. A simplicidade dela e o amor incondicional pelo próximo o atingiram em cheio. Ele poderia usar sua influência para ajudar? Ou permanecia em sua zona de conforto, vivendo uma vida medida apenas por números e conquistas pessoais? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A crise que atingiu Paraisópolis fez o coração de Ricardo disparar. Ele sabia que não poderia mais se esconder. Enfrentava seus próprios demônios internos, e naquele momento, o peso das decisões se tornava cada vez maior. O futuro que ele pensava ser certo agora estava borbulhando de perguntas. Ele queria agir, mas a dúvida se infiltrava em sua mente. Será que ele era capaz de realmente fazer a diferença? Com os olhos fixos na comunidade vibrante ao seu redor, ele hesitou. O passado chamava, a pressão do trabalho e o status social o observavam de perto, mas, ao observar Ana, ele percebeu, aquela mulher simples poderia ser sua verdadeira Cinderela. A vida dele estava prestes a mudar, mas será que ele teria coragem de abrir mão do que conhecia por algo bem mais significativo? Ricardo respirou fundo, sentindo a umidade do ar misturada à esperança que começava a brotar em seu peito. Ana falava, gesticulando com paixão, e cada palavra dela cativava suas preocupações e medos, como se estivessem sendo dissolvidos em uma torrente de luz. Ele não sabia ao certo o que a impulsionava, mas a determinação dela o contagiava. Ele se lembrou dos rostos das crianças que ela mencionava, obviamente motivadas por um futuro que parecia distante. Como tinha sido capaz de viver tão perto da dor e, ainda assim, acreditar na mudança? Havia algo de mágico na forma como Ana transformava uma realidade dura em um campo fértil de possibilidades.
Ele observou os sorrisos nas pessoas ao redor, os olhares esperançosos que se entrelaçavam com as dificuldades diárias. Ali, em Paraisópolis, Ricardo sentiu que a vulnerabilidade e a empatia reinavam, enquanto sua vida no alto de São Paulo parecia tão superficial e isolada. Aquelas pessoas, com suas lutas e conquistas, tinham tanto a ensinar, e ele se via seduzido pelo desejo de aprender. Ricardo! Ana o chamou, e ele voltou a si. Você parece distante. Está tudo bem? O tom de preocupação em sua voz o desarmou e, por um momento, Ricardo se perguntou se ela podia ver além da fachada de CEO bem-sucedido. Desculpe, nunca pensei que uma comunidade como esta tivesse tanta vida, confessou ele. Na minha vida, as pessoas são apenas números e gráficos. Aqui, vocês são uma história. Uma luta. Ana sorriu, e o mundo ao redor deles parecia brilhar. É exatamente isso que precisamos. Nesses momentos de dificuldade, encontramos nossa força. E você, Ricardo, pode fazer parte dessa mudança. Todos têm um papel a desempenhar. Aquelas palavras o tocaram fundo. A ideia de fazer a diferença o empolgava, mas, ao mesmo tempo, aterrorizava. E se ele falhasse? E se o peso do passado o puxasse de volta, como um fardo que não conseguia deixar para trás? Mas como posso ajudar? Ele perguntou, a insegurança transparecendo de sua voz. Comece pequeno, respondeu Ana, os olhos brilhando com entusiasmo. Talvez uma colaboração com as escolas da comunidade, doando materiais. Ou uma palestra, compartilhando suas experiências, inspirando os jovens a sonhar. Ricardo refletiu, a ideia começando a germinar em sua mente. O que ele tinha era conhecimento, poder de influenciar e uma plataforma que, até aquele momento, tinha usado apenas para seu próprio benefício. Um nó se desfez em seu peito ao considerar a possibilidade de usar tudo isso para algo maior. Mas sua mente ainda estava repleta de dúvidas. Justo quando ele começou a ponderar, um grupo de crianças correu até Ana, seus rostos iluminados. Elas a envolveram em um abraço, e o sorriso dela era contagiante. O calor daquela interação o fez perceber o que ele realmente queria, ser parte daquele mundo. Um mundo onde o valor estava nas conexões, na troca de histórias, e não em cifras e resultados. Ele respirou fundo novamente e fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Em vez de se deixar levar pela pressão, ele começaria a agir. Mas então, algo em seu celular chamou sua atenção, uma notificação de um e-mail urgente de sua empresa. Ele hesitou, a realidade corporativa puxando de volta para longe daquela nova sensação de pertencimento. Ricardo olhou para Ana, que agora falava com as crianças, sua voz alegre era um convite. Ele tinha que decidir. Ir para casa e resolver os problemas do escritório ou se permitir explorar essa nova faceta de sua vida, era um momento crítico, e ele poderia finalmente dar o primeiro passo em direção à mudança, mas somente se tivesse coragem de deixar tudo o que conhecia para trás. O coração disparou, e a dúvida fez seu retorno. O que ele escolheria fazer? Ricardo ficou parado, o celular em sua mão começando a vibrar de novo. A notificação era persistente, como um lembrete de que sua antiga vida ainda o chamava. Ele olhou para Ana, cujos olhos brilhavam enquanto ela se divertia com as crianças, e, por um instante, sentiu que a realidade à sua volta se dissipava. As vozes, os risos, tudo parecia tocar seu coração de uma maneira que nunca havia sentido antes. Ricardo, Ana chamou novamente, sua voz cortando suas dúvidas. Venha aqui, eles querem mostrar algo. Ele hesitou, mas a essência daquelas crianças era contagiante. Elas tiravam sorrisos e dançavam ao seu redor, repletas de energia e sonhos. Com um gesto impulso, ele se aproximou, abandonando a pressão do escritório por um momento. O que poderia ser mais importante do que aquela alegria inocente? Olha isso! Uma das meninas, com tranças e um sorriso largo, pegou sua mão e o guiou até um pequeno grupo que se organizava em um canto. Havia um desenho grande espalhado no chão, feito de cores vivas e traços de giz. Estamos fazendo uma muralha de sonhos. Você pode ajudar? Ricardo sorriu, a ansiedade diminuindo à medida que ele se agachava. Claro, como faço isso?
As crianças começaram a explicar o projeto, cada um tinha que desenhar o que sonhava para o futuro. Ele observou a dedicação em seus rostos, a pureza da esperança estava ali, bem à sua frente. O coração dele pulsava, sentindo um impulso que ele não experimentava há anos. Estava ali, cercado por pequenos sonhos, e começou a desenhar. Mas, ao fazer isso, ele se lembrou de como os números e gráficos o isolavam. Ali, em vez de ser um CEO, ele era apenas um homem ajudando a criar algo maior que ele mesmo. E a cada traço que fazia, a dúvida se dissipava. As risadas e a energia daqueles pequenos seres eram como um antídoto para suas amarras emocionais. Ana, isso é incrível, ele afirmou, capturado pela magia do momento. Vocês têm uma força que nem imaginam. Ela se aproximou, olhando para o mural ao lado dele. E você também, Ricardo. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser. Naquele instante, uma verdade se estabeleceu dentro dele. Não precisava mudar o mundo de uma vez, mas sim, começar por aqueles ao seu redor. Os desafios da sua vida profissional ainda estavam lá, mas naquele momento, um novo caminho estava se descortinando. Uma vontade ardente tomou conta dele. Não poderia mais se esquivar. Mas logo, a euforia foi interrompida quando um grito inesperado vibrava pelo ar. Um menino, com lágrimas escorrendo pelo rosto, havia caído de uma pequena escada enquanto tentava pegar um papel. Todos se viraram, a alegria se transformando em preocupação instantânea. Ricardo se levantou rapidamente, o instinto o levando até o garoto. Estou aqui. O que aconteceu? O olhar angustiado da criança fez seu peito apertar. Ele percebeu que aquele acidente poderia ser um despertar de um problema maior. Em todos os desafios que aquela comunidade enfrentava, havia algo sobre aquela cena que falava mais alto em seu coração. A necessidade de apoio, de ter alguém naqueles momentos críticos, ressoava em sua própria história de solidão em meio ao sucesso. Enquanto ajudava o menino, uma pergunta pairou em sua mente: até onde ele iria para fazer essa mudança acontecer? Gritos de dor e pequenos sorrisos se misturavam em sua nova realidade, apertando seu coração e pressionando-o a decidir. O que ele realmente faria, quando tivesse a oportunidade de servir a essa comunidade de maneiras que nunca imaginou? Conforme o dia seguia, não havia tempo a perder. Ele tinha decisões a tomar e mudanças a fazer, e agora mais do que nunca as escolhas viriam à tona, se era a vida do escritório ou um curso de vida que o levaria ao encontro de seus sonhos e de outros. E, com isso, sua próxima escolha começava a se desenhar diante dele. Ricardo sentiu um frio na barriga ao olhar para o menino que chorava. Ele se abaixou para estar à altura da criança, fitando seus olhos marejados. Ei, olha para mim, disse, tentando transmitir confiança. Eu sou o Ricardo, e estou aqui. Vamos cuidar disso. O garoto balançou a cabeça, ainda em prantos, enquanto outra criança se aproximava. Ele se machucou quando tentou pegar o papel. O pé dele tá doendo. Ricardo percebeu que não era apenas o ferimento físico que preocupava a criança. Havia um clima de incerteza no ar, uma fragilidade que ele não esperava sentir. Vem, vamos verificar como você está, ele disse, puxando o garoto para mais perto. Com a ajuda de Ana, que já tinha trazido um curativo, ele começou a examinar o pequeno. Ali, sentado no chão de terra do parque, à sombra das árvores, sentiu a força do momento. Era como se aquele instante concentrasse tudo o que ele precisava saber. Ricardo pôs a mão sobre o ombro do menino. Sabe, acidentes acontecem. Mas sempre podemos aprender com eles. O importante é que você está aqui, e nós vamos cuidar de você. Ao ouvir isso, as crianças ao redor começaram a se acalmar. As vozes ansiosas se tornaram murmúrios de atenção. A risada que antes ecoava agora se transformava em uma expectativa silenciosa. Ele notou como todos os olhares estavam fixos nele. Sentiu uma mistura de nervosismo e propósito, como se, de repente, aquele papel que antes era só um trabalho, agora era a vida real em suas mãos. Enquanto cuidava do machucado, sentiu a carga do seu papel como se desvanecer gradualmente, trocada pela leveza de ser um protetor. Não havia relatórios, prazos, ou lucro ali. Apenas um grupo unido, buscando conforto em um momento de vulnerabilidade.
Depois de aplicar o curativo, ele sorriu para o garoto. Pronto! Agora você é um super-herói com um curativo mágico. O menino secou as lágrimas e riu. E aquele riso ressoou em Ricardo como música. A transformação emocionante do medo em alegria parecia curar não apenas a criança, mas a si mesmo. Ele percebeu que, afinal, era disso que precisava. Mais do que se preocupar em planejar a próxima reunião, ele queria ser parte da felicidade de suas pequenas conquistas. Ana se aproximou e o encarou com gratidão. Você fez mais do que cuidar do machucado dele. Você trouxe esperança para todos nós, Ricardo. Aquelas palavras reverberaram dentro dele, e a luta interna começou a acalmar. O que seria de sua carreira agora? Os compromissos, embora presentes, pareceram distantes. Olhando para as crianças, uma nova ideia começou a brilhar. E se tudo que ele sonhou para sua carreira pudesse se entrelaçar com o desejo de servir? Diferentemente dos dias do escritório, aqui não havia competição, apenas coletividade. O poder de transformar vidas estava diante dele. A cada sorriso que recuperava, Ricardo descobria uma parte de si que havia enterrado sob a pressão do trabalho. Vamos terminar nossa muralha de sonhos? Ele perguntou, sentindo uma onda de motivação. As crianças se animaram imediatamente, voltando ao projeto com uma energia renovada. Neste novo contexto, sua dúvida se transformava em um impulso forte e claro. Mas, no meio da animação, outra preocupação surgiu. Como ele comunicaria essa mudança a seus sócios? E mais importante, qual seria a reação deles ao ver um homem que, a partir daquele momento, iria dedicar sua vida não apenas ao lucro, mas às vidas que poderia transformar? Enquanto o sol começava a se pôr, Ricardo olhou ao redor, capturando a alegria ao seu redor, e soube que a decisão estava tomada. Ele daria voz àquilo que sentia em seu coração, mas tinha de enfrentar o próximo desafio: como equilibrar os dois mundos que agora se entrelaçavam de maneira tão intensa e inesperada. E, ao mesmo tempo, ele se perguntava, será que todos iriam entender a sua escolha? Essa passagem de CEO implacável a um mentor de sonhos seria aceita? A resposta à dúvida pairava no ar, tão palpável quanto a risada das crianças. Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando as crianças rindo e trabalhando, suas vozes alegres flutuando no ar como uma doce melodia. Aquela atmosfera de camaradagem e felicidade acentuava ainda mais seu dilema interno. Ele queria gritar para o mundo a nova luz que havia encontrado, mas na sua mente, uma sombra de dúvida se instalava. Como ele poderia comunicar sua nova missão sem ser mal interpretado? Logo, as crianças começaram a formar uma fila, cada uma com um pedaço de papel colorido na mão. Olha, Ricardo! Estamos prontos para fazer as nossas fantasias de papel! Uma das meninas exclamou, seus olhos brilhando com entusiasmo. Elas não eram apenas crianças, eram criadoras. E nesta simples atividade de recorte e colagem, o futuro estava sendo moldado, não só para elas, mas para Ricardo também. Fantástico, respondeu ele, levando a mão ao coração, sentindo a emoção de ser parte daquele jogo. O que antes parecia uma tarefa trivial agora pulsava com significado. Vamos lá, cada um dos seus sonhos vai ganhar vida com essa arte. Ele começou a ajudar as crianças, incentivando-as a expressar suas ideias. Conversas surgiam sobre o que cada fantasia representava, misturando detalhes de suas vidas e aspirações em uma tapeçaria colorida de esperanças. Neste breve intercâmbio, Ricardo percebeu que todos eles estavam, na verdade, cosendo parte de suas histórias, suas experiências se entrelaçando em um grande mural de sonhos. Ana, observando de longe, aproximou-se novamente. Ricardo, você tem um jeito incrível com eles. É como se você soubesse exatamente o que dizer. Ela falou, com um sorriso de reconhecimento. Na verdade, eu estou aprendendo com eles, respondeu ele, um pouco envergonhado. É tão fácil se perder no dia a dia do escritório que às vezes esquecemos o que realmente importa. Aqui, as coisas são diferentes. Ana assentiu, seu olhar penetrante mostrando que ela entendia. Você tem uma grande oportunidade nas mãos. Não seria incrível transformar isso em algo maior? Para além deste parque? A ideia ecoou na mente de Ricardo como um trovão.
E se ele pudesse criar um espaço onde mais crianças pudessem compartilhar seus sonhos? Um lugar onde elas pudessem expressar seus anseios sem medo? Mas a preocupação voltou. O tempo, o dinheiro, a aprovação, como ele lidaria com isso? Os gritos de alegria das crianças interromperam suas divagações. Uma delas, com um chapéu feito de papel alumínio, chamou sua atenção. Olha, Ricardo. Sou um astronauta. Vou explorar o espaço. E eu sou uma princesa, com um castelo de papel. Outra criança exclamou, girando em círculos com uma coroa improvisada. A inocência e a criatividade fluíam ali, fazendo o mundo ao redor parecer mais real e bonito. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Talvez, apenas talvez, ele pudesse encontrar uma forma de unir esses dois mundos. Vamos pensar em algo grande, crianças. Ele se dirigiu a elas com um novo brilho nos olhos. E se fizéssemos uma feira de sonhos? Um evento onde todos aqui possam mostrar sua arte e contar sua história? Os olhos delas brilharam de excitação, e instantaneamente a ideia se transformou em um coro de opiniões, risadas e planos. Ricardo sorriu, sentindo a ideia começar a tomar forma, mas uma nova questão surgia: será que ele conseguiria apoio para esse projeto? O caminho à frente parecia complicado, mas a determinação começava a pulsar. Ele não se importava mais com o que pensariam. Ele queria usar sua posição para ajudar essas vidas, como um verdadeiro mentor, e não apenas como um CEO. Então, no meio daquela explosão de entusiasmo, um pensamento disparou em sua mente. E se a nossa feira se tornasse um espaço de transformação? E se as histórias dessas crianças chegassem a mais pessoas? A resposta para suas inquietações estava se desdobrando diante dele, e, enquanto a risada das crianças ecoava, ele ficou pensando: será que estava pronto para dar esse passo e, acima de tudo, será que conseguiria fazer a diferença sem ser incompreendido? A resposta estava mais próxima do que imaginava, mas ele precisava encontrar coragem para isso. Ricardo sentia a energia vibrante das crianças ao seu redor, como se cada riso, cada grito de alegria alimentasse sua coragem. A ideia da feira de sonhos já ganhava contornos claros na sua mente, mas ele ainda precisava enfrentar a maior batalha de todas, convencer os outros de que isso valia a pena. Ele pôs-se a pensar em como poderia reunir pessoas ao redor de sua ideia. Precisava de apoio. Olhando para as crianças, viu seus rostos empolgados, como se fossem um imã de esperança. A emoção que pulsava dentro dele não era apenas sobre as fantasias daquele dia, mas sobre a possibilidade de um futuro diferente para todos. Se aquelas crianças pudessem ver o valor de suas histórias, quem sabe outros também poderiam. Decidido, Ricardo convocou uma reunião com sua equipe no escritório. Em meio a um mar de agenda ocupada, era um desafio se distanciar da rotina acelerada de negociações e números. Mas ele sabia que precisava reunir forças para este novo projeto, para as vidas que ele agora buscava tocar. Como ele poderia partilhar sua ideia sem ser visto como aquele louco apaixonado, deixando de lado a seriedade tradicional do ambiente? Ele respirou fundo, sentindo a pressão crescer em seu peito. Se não tentar, nunca saberei, pensou. Ao entrar na sala de reuniões, observou os rostos familiares dos colegas. Havia alguns sorrisos, mas muitos pareciam preocupados, como se esperassem mais uma apresentação convencional. Ricardo se posicionou em frente a eles, segurando um pedaço de papel com esboços da feira. O coração batia forte. Pessoal, hoje eu quero falar sobre algo que pode soar diferente, mas é importante. Começou. A sala ainda estava quieta, todos esperando. Recentemente, estive em um parque e vi crianças criando suas fantasias. O que elas fazem não é só brincadeira, é uma construção de futuro. E eu pensei, e se nós trouxéssemos essa ideia para perto? Imagine uma feira onde as crianças possam expor seus sonhos e histórias. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns riram nervosamente, outros trocaram olhares confusos. Mas Ricardo seguiu firme, sentindo a paixão crescer. Ele explicou como a feira poderia oferecer a oportunidade de transformar vidas e gerar conexões na comunidade. Essas histórias não são apenas para elas. Elas podem inspirar outras pessoas, nos fazer refletir sobre o que realmente importa na vida.
Pensem em quanto valor isso pode agregar à nossa empresa, trazendo um impacto social positivo. Ele viu um brilho nos olhos de alguns colegas, mas a maioria ainda estava cética. E o dinheiro? E o tempo? Isso tudo é só um sonho, Ricardo, comentou um dos investidores. As palavras pesaram como chumbo, mas ao invés de desanimar, Ricardo sentiu um impulso de luta. O que nós fazemos nesse escritório não pode ser só sobre lucro. E se a gente conseguisse unir o social com o nosso trabalho? Poderíamos sair do papel e realmente fazer a diferença. Ana estava na sala. Ela a observou, admirada, enquanto seu peito se enchia de esperança. Vai dar certo, Ricardo. Se você acredita, você vai conseguir reunir as pessoas ao redor desse sonho. Após a reunião, ele saiu para respirar ar puro. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas a determinação o guiava. Imaginou as crianças de braços abertos, sorrisos honestos e a coragem que poderia brotar de uma ideia simples. Mas e se os outros não o apoiassem? E se aquele sonho fosse só dele? A dúvida ainda pairava em sua mente. Com a determinação renovada, decidiu que não iria desistir. Ricardo ficou à beira da transformação, sua jornada pessoal entrelaçada com a esperança de um futuro mais brilhante. Enquanto pensava em como poderia se unir à equipe e superar as dificuldades, uma mensagem piscou no celular: Ricardo, precisamos conversar. Tenho uma ideia que pode mudar tudo. O que seria isso? Ele respirou fundo, preparado para o que estava por vir. Ricardo sentiu seu coração acelerar ao ler a mensagem. A curiosidade misturada com um toque de ansiedade pulsava em suas veias. Quem poderia ter uma ideia que mudasse tudo? Após alguns minutos de expectativa, decidiu responder: estou a caminho. Me encontre no café da esquina. Ele não sabia ao certo a que se referiam, mas a esperança já começava a brotar em sua mente. Ao chegar ao café, viu Ana esperando na mesa, com um brilho nos olhos que ele conhecia bem. Havia algo diferente nela naquele dia, uma eletricidade que pairava no ar. Oi, Ricardo. Ela sorriu, e ele sentiu um calor reconfortante. Estava pensando no que você falou na reunião. Eu também sinto que podemos fazer algo grande. Ele se sentou, ansioso para ouvir o que ela tinha em mente. Ana respirou fundo antes de continuar. Lembra das histórias que compartilhamos sobre as crianças? E aquelas fantasias que elas criam? Eu me lembrei de uma amiga minha, a Carla. Ela é uma artista incrível e sempre trabalhou com projetos sociais. Pode ser a parceira que precisamos para a feira. Os olhos de Ricardo brilharam. A ideia de envolver uma artista nesse projeto soava perfeita. Mas e se não der certo? E se as pessoas não se interessarem? Ele perguntou, sua insegurança atacando mais uma vez. Ana sorriu novamente, mas agora de forma encorajadora. Ricardo, as melhores ideias vêm dos riscos. Mesmo os maiores artistas começaram com uma folha em branco. E quem sabe a Carla possa inspirar outras crianças a se expressarem. Isso não tem preço. As palavras dela pareciam um bálsamo para suas dúvidas. Ele começou a visualizar a feira como um grande palco, onde cada criança teria sua chance de brilhar. Mas ainda havia um detalhe que ele não podia ignorar: como convencer a equipe e os investidores de que era possível. Vamos fazer uma apresentação. Algo impactante, sugeriu Ana. Se mostrarmos o valor da arte e das histórias, poderemos tocar o coração das pessoas. A infância é onde tudo começa, e a nossa feira pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida delas. Ricardo acenou com a cabeça, sentindo sua esperança se reacender. Claro, uma apresentação visual poderia ajudar a conectar todos àquela visão. E onde encontramos a Carla? Ana sorriu. Ela está aqui na cidade. Vou ligar para ela agora mesmo. Enquanto Ana conversava ao telefone, Ricardo olhou pela janela do café e viu crianças brincando na calçada. Elas representavam tudo o que ele queria alcançar, e um desejo intenso de fazer aquilo acontecer cresceu dentro dele. Terminada a ligação, Ana pegou a mão de Ricardo. Ela topa participar. Podemos organizar um encontro nesta semana. A alegria era contagiante, e ele se sentiu revigorado.
Tudo parecia que estava finalmente se conectando. Mais, durante o caminho de volta, uma preocupação começou a aparecer. E se a equipe se mostrasse ainda mais cética após conhecer o artista? E se ele não conseguisse transmitir a verdadeira essência do projeto? O peso do futuro que ainda não existia começou a se fixar novamente em seus ombros. Dados esses desafios, ele decidiu transformar a incerteza em motivação. A cada passo que dava, percebia que não estava mais sozinho nessa jornada. Não posso deixar que o medo me impeça, murmurou para si mesmo. Chegando em casa, a ideia fervilhava em sua mente. Ele não queria apenas uma feira, queria algo que criasse uma onda de transformação. Mas, antes de se aprofundar em seus planos, outra mensagem piscou na tela do celular. Ricardo, precisamos conversar. Tem mais um detalhe importante sobre a Carla. A apreensão tomou conta dele. O que poderia ser tão importante assim? Com o coração acelerado, ele se preparou para o que estava por vir. Essa conversa poderia mudar tudo novamente. Ricardo respirou fundo, o coração batendo forte no peito. Ele estava tão envolvido com os planos da feira que parecia quase esquecido que, antes de tudo, havia uma realidade ali, pulsando e demandando atenção. Ele tocou na tela do celular, abrindo a mensagem de Ana, na expectativa de uma boa novidade. O que será que tem a dizer? Pensou, um misto de ansiedade e esperança invadindo seu ser. Oi, Ricardo. Desculpa a pressa, mas é sobre a Carla. Eu soube que ela passou por uma fase difícil nos últimos meses. Ela perdeu o pai, com isso, o trabalho nos projetos sociais ficou um pouco parado. Acredito que está disposta a ajudar, mas precisamos ter sensibilidade com o que ela está enfrentando. Uma onda de empatia atravessou Ricardo. Perder alguém é uma dor que ecoa. Ele sabia que a vida não para, mas as feridas levam tempo para cicatrizar. E agora, no meio de uma luta para transformar vidas de crianças, eles poderiam ser a luz que ela precisa. Ao mesmo tempo, essa responsabilidade o fez hesitar. Ele pensou, como posso inspirar alguém que está se sentindo tão perdida? Uns minutos se passaram enquanto recordava os desafios que enfrentou ao longo da vida. Cada parte do seu caminho o havia moldado, mas a dor que viera com certos momentos parecia relevante agora. Ele se lembrou de como manifestações de apoio tinham o poder de erguer alguém. E a arte? A arte era capaz de contar histórias que palavras simples não alcançam. Eu entendi, Ana. Vamos abordar a Carla com delicadeza. Essa pode ser uma oportunidade poderosa para ela, e também para as crianças. Precisamos mostrar que juntos podemos criar algo bonito, que a dor pode se tornar inspiração. Ele enviou uma resposta rápida concordando com o plano e se sentiu um pouco mais leve. A dança entre a esperança e a impaciência estava apenas começando. Dias depois, a reunião com Carla foi marcada. Ricardo estava nervoso, mas ao mesmo tempo animado. Ele e Ana sentaram-se em um café mesmo dia quente de sol, com suas respectivas anotações em mãos. Quando Carla chegou, seu olhar refletia um misto de incerteza e curiosidade. O cabelo desgrenhado e a expressão cansada deixavam claro que ela tinha atravessado tempestades. Oi, Carla. Obrigada por vir, Ana disse, tentando quebrar o gelo. O sorriso de Carla era tímido, mas havia uma centelha de interesse. Eles conversaram sobre a própria dor, e Ricardo, em um momento de vulnerabilidade, compartilhou suas experiências, iluminando a conversa de um modo inesperado. Enquanto falavam, Ricardo notou a mudança no semblante de Carla. Com cada palavra, parecia que algo a fazia despertar um brilho culminante em seu olhar, como se pudesse ver as crianças a quem poderia ajudar. No fundo, ele sabia que aquela era uma troca recíproca. Ela estava ali para eles, mas eles também estavam ali para ela. Conforme o encontro avançava, a energia da conversa era palpável. Ricardo sentiu que, mesmo diante das incertezas, eles estavam construindo algo que transcendia a ideia inicial de uma feira. Era uma comunidade, um espaço onde a dor poderia ser transformada em arte, onde lágrimas poderiam se transformar em cores vibrantes na tela da vida. O que antes parecia uma barreira agora se moldava em uma ponte. Quando a reunião se aproximou do fim, Carla olhou para os dois e disse, eu quero fazer isso. Não só por vocês,
mas para lembrar de quem eu perdi. A arte é uma maneira de manter viva a lembrança dele. Ricardo sentiu um nó na garganta. Uma mistura de amor, dor e esperança preenchia a atmosfera. Então vamos começar a trabalhar juntos e fazer história, ele respondeu, a emoção ressoando em sua voz. Mas, à medida que os três começavam a discutir sobre cada passo, outra mensagem pingou no celular de Ana. É urgente. Podemos nos encontrar? É sobre a feira. Ele trocou olhares com Ana e Carla. O que mais poderia vir a cada novo parágrafo dessa história? Uma nova reviravolta se aproximava. A mensagem urgente de Ana ficou ecoando na cabeça de Ricardo, como um chamado que não podia ser ignorado. Ele sentiu o coração acelerar, não apenas pela expectativa, mas também pela inquietude que vinha à tona. A reunião começou a se desfazer quando os três voltaram a atenção para a tela do celular. Preciso atender isso. Pode ser algo importante sobre a feira, Ana disse, já levantando-se para um canto mais reservado do café. Ricardo e Carla permaneceram ali, envolvidos em um silêncio carregado. A atmosfera, antes vibrante com esperanças e promessas, agora parecia suspensa, como um quadro em pausa, uma bela pintura esperando para ser finalizada. Ele aproveitou aquele tempo para observar Carla, que estava absorta em seus pensamentos. Você está bem? Ricardo perguntou, quebrando o silêncio. Carla olhou para ele, os olhos brilhando com um misto de gratidão e vulnerabilidade. Estou, é só que tudo isso é um pouco avassalador. Eu nunca me imaginei fazendo parte de um projeto assim. Eu ainda estou me acostumando com a ideia. É normal, ele respondeu. Essas mudanças podem ser desafiadoras, mas você não está sozinha. Estamos todos juntos nessa. Nesse instante, Ana voltou, a expressão mais séria do que antes. Pessoal, eu recebi uma notícia preocupante. O espaço onde nós planejamos realizar a feira pode não estar disponível. Eles decidiram colocar um evento corporativo na mesma data. Um silêncio pesado tomou conta da mesa. A tensão era palpável, como se a possibilidade de falhar estivesse se aproximando, pronta para engolir seus esforços. Ricardo foi tomado por uma onda de desânimo. O que vamos fazer agora? Perguntou, a voz quase falhando. Precisamos encontrar um novo lugar, e rápido. Mas tem mais, Ana hesitou, fazendo uma pausa que parecia extremamente longa. Se não encontrarmos, poderemos perder todo o trabalho que já fizemos. As palavras cortaram como uma faca. Ricardo sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele olhou para Carla, que agora tinha o olhar fixo no chão, como se estivesse processando a notícia, buscando uma saída. Não podemos desistir. Isso é só um obstáculo, Ricardo disse, tentando trazer um pouco de ânimo à situação. Precisamos agir agora. Vamos buscar alternativas, e quem sabe o que pode acontecer. Carla levantou a cabeça, um brilho novo nos olhos. Eu conheço um espaço que pode ser ideal. É na comunidade, um pouco menor, mas tem cara de festa. E eu acho que a gente conseguiria apoio da galera que frequenta lá, sugeriu com fervor. Para Ricardo, aquele era um lampejo de esperança. Ele sentiu o impulso de se agarrar a essa ideia. Então vamos lá. Vamos fazer algumas ligações, correr atrás disso. Juntos, somos mais fortes. Ana sorriu, vendo a energia revigorada entre os dois. O espírito comunitário parecia ressurgir, trazendo vigor ao que poderia ter sido um golpe mortal para o projeto. O trio se organizou, cada um pegando seu celular, fazendo anotações e verificando contatos. À medida que eles se envolviam de novo, Ricardo percebeu um novo sopro de vida. As ideias estavam fervilhando e, assim que Carla se despediu para ligar para alguns amigos, ele sentiu que tudo estava tomando um novo rumo. Enquanto ela saía, Ana olhou para Ricardo. Você acha que vamos conseguir? Eu sinto que sim. Essa é a nossa chance de fazer algo que importa. Cada dia é uma nova oportunidade, respondeu ele, mais convicto do que nunca. Ana sorriu, mas havia uma preocupação no fundo de seus olhos. E se não der certo? E se tudo falhar? Ricardo sentiu o peso daquela pergunta. Mas o brilho da determinação se acendeu dentro dele. Se não der certo,
pelo menos saberemos que tentamos. E cada tentativa é uma história. Tudo pode se transformar em arte. E assim começaram a traçar novos planos, mas a dúvida de Ana ainda pairava no ar. O que aconteceria se o novo espaço não fosse capaz de suportar a intensidade que eles queriam trazer? Ricardo guardou essa pergunta em mente, enquanto a possibilidade de novos desafios se desenhava à frente. O futuro estava, mais do que nunca, em suas mãos. E, como uma faísca de uma obra de arte incompleta, eles estavam prestes a descobrir o que um novo capítulo ainda tinha a revelar. Os dias se passaram em um turbilhão de atividades e emoções. A feira de sonhos estava finalmente tomando forma, mas cada passo era preenchido com uma mistura de expectativa e apreensão. Ricardo, Ana e Carla trabalharam incansavelmente, cada um trazendo suas habilidades para criar algo que transcendesse a mera ideia. A energia da comunidade se intensificava, e a conexão entre eles crescia a cada reunião. Na semana que antecedeu o evento, o espaço exato foi confirmado. Era um lugar menor, mas cheio de vida, cercado por risos e sons de crianças brincando. Era como se aquele local estivesse esperando por eles. Ricardo sentiu a pressão aumentar, mas ao mesmo tempo, uma certeza estranha começava a florir dentro dele. Não era só sobre criar uma feira, era sobre acender esperanças. O dia da feira chegou e o céu estava radiante, azul e ensolarado, como se o universo estivesse celebrando junto com eles. Centenas de crianças e suas famílias começaram a chegar, e o coração de Ricardo disparou ao ver a alegria refletida nos rostos deles. Os sorrisos enchiam o ar, um convite a sonhar e a acreditar. Ricardo! Olha isso! Ana chamou, gesticulando em direção ao mural de sonhos que as crianças haviam criado. Era uma explosão de cores, uma tapeçaria de esperança e aspirações. A cada desenho, uma história estava sendo contada. É lindo demais! Ele respondeu, o coração aquecido com as emoções do momento. Carla, que tinha se mostrado uma verdadeira parceira, estava rodeada por um grupo de crianças, orientando-as na criação de suas próprias fantasias de papel. Ele observou a transformação nela, o brilho que faltava antes voltará. Era como se, ao apoiar aquelas crianças, ela também estivesse curando suas próprias feridas. À medida que as horas passavam, apresentações e performances começaram. O espaço havia se transformado em um verdadeiro espetáculo, e ele se lembrou da primeira vez que visitou Paraisópolis. Naquele momento, ele não era apenas um executivo. Ele era um agente de mudança, um amigo, um irmão. As palavras de Ana ecoavam em sua mente, não precisamos ser perfeitos, só precisamos ser. Quando a feira finalmente atingiu seu ápice, Ricardo subiu ao palco para falar. A multidão parou, a expectativa pairava no ar. Ele olhou para aquelas crianças, suas esperanças e sonhos visíveis, e sentiu uma onda de emoção. Hoje estamos aqui para celebrar sonhos. Para lembrar que cada um de vocês é especial e pode realizar coisas incríveis. Estamos juntos nessa jornada. O barulho das palmas e gritos de apoio ecoaram pelo espaço. O calor das vozes fez seu coração se encher de orgulho e gratidão. Ele não era mais um CEO perdido em números. Era um homem que encontrou seu propósito e, mais importante, pessoas que se tornaram sua família. Após a apresentação, enquanto os sorrisos continuavam a brilhar, Ana se aproximou. Você fez isso acontecer, Ricardo, disse ela, a voz carregada de emoção. Você acreditou. Ele a olhou, um sorriso radiante no rosto. Nós fizemos isso juntos. Cada um de nós. E enquanto a feira se desenrolava, uma nova realidade começava a se desenhar na vida deles. Ricardo sentiu que o que ele começou como um desejo de ajudar tinha se transformado em um chamado para um futuro mais inclusivo, mais colaborativo. E, à medida que o sol se punha, iluminando o espaço com uma luz dourada, ele soube que não havia mais voltas. O CEO implacável havia se transformado no mentor de sonhos que nunca soube que poderia ser. Seus antigos medos e inseguranças evaporavam-se como a neblina no calor do novo dia. Ricardo percebeu que os desafios do passado ainda existiam, mas agora tinham um novo significado. O sucesso não se media em números, mas nas vidas que tocava. E, a partir daquele momento,
ele dedicaria sua vida a transformar o potencial em realidade, a ouvir e abraçar histórias, a dar voz ao que antes estava silenciado. A jornada estava apenas começando. E ele estava pronto. Se você se emocionou com essa transformação, não perca a oportunidade de acompanhar mais histórias como essa. Inscreva-se imediatamente no canal para não ficar de fora das próximas narrativas exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de esperança e mudança. Comente suas reações e sentimentos sobre essa jornada emocionante. Queremos saber de você. E, muito importante, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade inspiradora. Não espere nem mais um segundo para agir.